Pela Nossa Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste recolhimento do mês de julho, temos como tema a Igreja. E nós vamos considerar duas realidades, dois aspectos. Nessa primeira meditação, vamos falar sobre o amor à Igreja. E na segunda meditação, nós vamos falar de sermos Igreja e, portanto, cada um de nós que assuma completamente a fé e também seja uma luz no mundo, seja um refletor de Cristo, espalhando a Igreja a todos os cantos. Vamos considerar então esse tema do amor à Igreja nesta meditação. Todos nós sabemos que deve ser um amor para nós, talvez o que não seja uma realidade, seja um amor vivido na prática, de acordo com o lugar que deve ocupar na nossa vida. Sabemos desse querer de Deus, de que amemos a sua Igreja, mas nós possivelmente não colocamos o amor à Igreja lá em cima, como uma grande preocupação nossa, de pensar na Igreja, pôr o coração na Igreja, rezar pela Igreja, rezar pelo Papa, e é disso que nós vamos falar nessa meditação. Quais são os motivos para que nós amemos a Igreja? Muitos motivos. Em primeiro lugar, porque ela foi fundada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. E sendo uma realidade divina, se estamos chamados a amar a Deus, estamos chamados a amar tudo aquilo que vem de Deus. E quando foi que nosso Senhor instituiu a Igreja aqui na Terra? Foi naquela ocasião que está mencionada nos Evangelhos, quando nosso Senhor ele estava na cidade de Cesareia de Filipe, que é uma cidade que fica a noroeste da Palestina, e já eram os últimos dias de nosso Senhor aqui entre nós. Dessa cidade ele já começaria a descer em direção a Jerusalém, passaria pelo Monte Tabor, onde faria a sua transfiguração, e depois seguiria o caminho em direção a Jerusalém para viver a paixão. E você vê que nessa hora nosso Senhor viu que era um momento oportuno de instituir esta realidade. E como foi isso? Estando lá, nessa cidade, nosso Senhor se voltou para os apóstolos e lhes disse assim: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E responderam os apóstolos: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Como se nosso Senhor dissesse assim: muito bem, dizem por aí que eu sou João Batista, que eu sou Elias, mas e vocês? O que pensam de mim? E por que nosso Senhor fez essa pergunta nessa ocasião? Porque ele vai dar toda a autoridade ao instituir a Igreja
Por quê? Porque ela vai ser instituída por quem? Não por João Batista, não por Elias, mas pelo próprio Deus. Então, Simão Pedro, nessa hora, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é interessante a resposta de nosso Senhor. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a própria consciência de que Cristo é Deus ainda não era algo que eles eram capazes de afirmar com toda a convicção, com toda a profundidade. Por isso foi dada uma graça. Meu Pai lhe deu esta graça para que você dissesse isto. E aí então, uma vez que ficou claro para todos que ele era Deus, Jesus disse: Então te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que momento tão importante esse, não é verdade? O momento da instituição da igreja. Segundo motivo para termos um grande amor por ela é que ela é, e assim afirmado pelos profetas antes de Cristo, se eu não me engano pelo profeta Oséias, dizendo que Deus se desposaria, faria um pacto matrimonial, fazendo menção a uma realidade futura que seria justamente a igreja. Então, no dizer dos profetas e no dizer dos santos, ali dos primeiros tempos do cristianismo, a igreja é a esposa mística de Cristo. Ou seja, que Jesus se une à igreja para que dessa união venha tudo o que ele obteve morrendo na cruz. Tanto assim também que nós dizemos que a igreja, ela vem do costado aberto de Cristo, porque desse sangue ele trouxe à terra uma quantidade infinita de graças que serão mais do que suficientes, em primeiro lugar, para perdoar o pecado original e então podermos receber, pelo contrário, através do batismo, sermos perdoados do pecado original e inaugurar essa nova lei, que é a lei da graça, que é a lei desses dons que Deus vai nos dar através da sua morte na cruz, e que a igreja vai ser instrumento para isso. Depois, outro motivo para termos um grande amor pela igreja é que, em decorrência do que dissemos, a igreja é nossa mãe. É nossa mãe. Um autor, falando a esse respeito, dizia essas palavras bonitas, dizia assim: e ela, como boa mãe, nos trouxe à existência pelo batismo. A igreja é que nos dá o batismo. E a nossa existência como filhos de Deus, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus, de verdade. Nos trouxe à existência pelo batismo e foi nos dando todo o alimento para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Depois de nos dar o batismo, nos deu e nos dá a Eucaristia. Nos dá a possibilidade de pedir perdão dos nossos pecados. Nos dá o sacramento do matrimônio, que é uma poderosa ajuda para o casamento. Nos dá o sacerdócio e os sacerdotes que nos dão os sacramentos. Nos dá a unção dos enfermos, que é uma ajuda valiosíssima para uma doença grave
e os últimos momentos da nossa vida. Veja só como são importantes os sacramentos, e nós estamos vendo assim, nessa perspectiva de uma mãe que vai dando o alimento para nós, para cada situação da nossa vida, e o nascimento, no momento ali, né, de nascer, é o batismo, é a graça do batismo, e depois a Eucaristia, que é o grande alimento da alma, o perdão dos pecados quando nós ofendemos a Deus, e assim por diante. Ela nos deu e nos dá também, assim como realidade principal que já mencionamos, mas vale a pena frisar toda a sua importância, ela nos dá a graça. A graça. E a graça é uma realidade extraordinária. A graça, não há palavras para exprimirmos o que ela significa, porque ela é uma centelha da natureza divina. Alguns santos e doutores dizem isso, né? Que é a graça. A graça é uma centelha da natureza divina que é conferida a nós. Nos faz participar de um modo inefável da vida divina aqui na Terra. E isso não pode ser comparado a nada que existe nesse mundo. Nada, 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 nada. Vamos pensar que numa praça, em frente a uma igreja, onde esteja sendo celebrada uma missa, estejam distribuindo lingotes de ouro gratuitamente. Podemos pensar quantas pessoas iriam a essa praça para pegar esses lingotes de ouro. E quem sabe poucos estariam na missa, e até por essa distribuição desse ouro, quase ninguém na missa assistindo. Quando a missa, ela traz infinitas graças, que não há menor comparação, se tivéssemos mais fé, nós nos daríamos conta dessa realidade, teríamos um apreço enorme por este dom de Deus que é a graça. E então temos um grande motivo para amarmos a Igreja que nos dá este dom, e que depende do sacerdote, porque o sacerdote ele celebra a missa, ele que nos dá os sacramentos. Um cristão nunca deve falar da Igreja, portanto, com indiferença, e menos ainda com desinteresse, como se tratasse de uma realidade alheia ao próprio ser, que se olha ou critica a partir de fora. Pelo contrário, da nossa mãe, a Igreja, falaremos com um interesse e afeto profundos, próprio de quem se refere a alguma coisa íntima, mais ainda santa, uma realidade minha. A Igreja, ela é minha mãe. Então, jamais eu vou falar da Igreja de um modo que eu falte o respeito, de um modo distante, como se não tivesse a ver comigo. Dizia São Cipriano essas palavras: não pode ter a Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Por tudo isso se entende também que São José Maria dissesse estas palavras: compreendo essa tua pausa quando rezas saboreando, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Uma pessoa de fé saboreia estas palavras, internaliza estas palavras. E também terminava São José Maria essas palavras: que alegria poder dizer com todas as veras da minha alma, amo a minha mãe, a Santa Igreja. Que bom seria se todos nós tivéssemos um grande amor pela Igreja. Como crescer nesse amor? Em primeiro lugar, eu diria assim,
amando e rezando pelo Papa e pelos bispos. Nosso amor à Igreja começa por aí, né? Pelo Papa, o amor ao Papa. O Papa ocupa, dizia um autor, o lugar de Cristo na Terra. Devemos amá-lo muito. Então, isso que nós aprendemos com a doutrina, que o Papa é o representante de Cristo aqui na Terra. E se Deus estivesse aqui, e está, graças a Deus, está nos sacrários, está em todas as partes, mas de modo especial nos sacrários das igrejas, na hóstia consagrada, mas saber que é um representante, que Deus colocou um representante seu, né, para guiar todo esse rebanho que somos nós, isso tem que nos levar a ter uma grande devoção pelo Papa, um grande respeito, uma grande veneração, um grande amor. A devoção e o amor ao Papa constituem para os católicos um sinal distintivo e único. O Papa é para nós a presença tangível de Jesus, o doce Cristo na terra. Essa frase é tão conhecida. O Papa é o doce Cristo na terra. E Deus leva-nos a amá-lo e a ouvir sua voz. O próprio Deus nos dará a graça, como nós dissemos agora, de que amemos o Papa, cada um de nós. E além deste amor, que pode crescer a cada dia, seja o Papa quem for, São José Maria nos ensinava essa verdade, a verdade de fé, que o nosso amor pelo Papa deve independer de quem ele é, da sua personalidade, se nos parece mais santo ou menos santo, se tem uma sintonia, se tem uma identidade com o seu modo de ser. Nós estamos vivenciando essa, pelo menos em termos de mídia, que falava do Papa Bento XVI como um Papa mais distante e o Papa Francisco como um Papa mais próximo. Muitas pessoas fazem esse tipo de comentário, mas a verdade é que, conhecendo mais de perto cada um deles, nós vemos que são ótimas pessoas e que o Papa Bento XVI também tem um grande coração, é um homem de uma finura, de uma bondade extraordinárias. E é lógico que não tem essa forma expansiva de ser, enfim, essa extroversão, e por isso pode parecer um pouco mais frio, mas não é. Muito bem, mas seja quem for o Papa, temos que amá-lo com todo o nosso coração, mesmo que amar não significa sensibilidade, termos uma sensibilidade, sentir o amor, significa preocupar-nos por ele, significa pôr a nossa atenção nele, acompanhar a sua vida, os seus escritos. Isso é amar o Papa. Amar o Papa também é rezar muito por ele e por suas intenções. Por quê? Porque, veja só, ele é o representante de Cristo. Quem de nós é digno de ocupar este posto? Ser o representante de Deus? Ninguém. Ninguém se julga capaz de ser o Romano Pontífice. Todos têm essa consciência, todos os papas tiveram essa consciência. E então eles estão chamados a serem muito santos, a irem na frente, serem exemplo para todos nós de vida, de virtude, de fé. E depois toda essa responsabilidade do governo da Igreja, tendo tantas realidades no mundo inteiro, tantas pessoas que estão sofrendo perseguição,
em países que não são católicos, e todos os tipos de dificuldades que possa haver, e ele tem que ter uma grande sabedoria para exercitar esse governo. Ou seja, para tudo isso, como é importante a oração. Como é importante a oração. À medida que eu vou me dando conta da responsabilidade que tem o Papa, da grandeza da sua missão, da grandeza da Igreja, eu vou sentindo a necessidade de rezar mais. Também essa importância de rezar pelos bispos, que são essas autoridades da Igreja em cada diocese, que são esses pastores que estão à frente dessa comunidade tão grande de uma diocese, com seus sacerdotes, com o seu povo que está ali, e também, numa dimensão menor, são representantes de Cristo, com muitas responsabilidades. Rezar pelos bispos. São José Maria dizia assim, que a consideração diária do duro fardo que pesa sobre o Papa e sobre os bispos te inste a venerá-los, a estimá-los com um verdadeiro afeto, a ajudá-los com a tua oração. E dizia também essas palavras: o teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto hão de ser também para o vice-Cristo na terra, para o Papa. Nós, os católicos, temos de pensar que depois de Deus e de nossa Mãe, a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. É esse o lugar que deve ocupar o Papa na nossa vida de importância. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Nossa Senhora. E em terceiro lugar, o Papa. Então, todos nós pertencemos a uma família, onde há ali o marido, uma esposa, os filhos, os pais, os irmãos. O que é natural é que nós direcionemos as nossas preocupações para essas pessoas mais próximas, para a família, mas não podemos descuidar dessa hierarquia, dessa posição que ocupam Deus, Nossa Senhora, o Papa, enfim, a hierarquia da importância, a hierarquia da caridade, e que cada um esteja no lugar devido. Também nós manifestamos este amor pela Igreja, rezando pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais. Só voltando um pouquinho antes, falamos da oração pelo Papa e pelos bispos também. Sempre a Igreja nos animou a oferecer sacrifícios pelo Papa, pelos bispos, de modo especial pelo Santo Padre. Que todos os dias nós tenhamos um sacrifício que ofereçamos pelo Papa, porque isso agrada muito a Deus. Deus gosta muito de que carregamos um pouquinho a cruz, porque carregando a cruz, isso gera um mérito muito grande diante de Deus. Então isso é uma oração de extraordinário valor. A oração em si tem um grande valor e a mortificação, o sacrifício tem um valor ainda maior. E então todos nós temos que ter esse costume de diariamente oferecer um sacrifício pelo Papa. Agora, falando dos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais. Todos nós estamos próximos a algum sacerdote, que é o sacerdote da paróquia, ou um sacerdote amigo, enfim. E conhecemos vários sacerdotes e podem nos passar pela cabeça, ao ter essa proximidade maior, é natural que vejamos ali um defeito, outro,
E isso pode nos trazer uma visão um pouco humana, né? de ver, enfim, pensar que não são esses instrumentos tão grandes, né, como deveriam ser. E isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ver no sacerdote também a Cristo. Ver a Cristo. E os santos também, eles nos diziam que se o sacerdote não é santo, a culpa é dos fiéis. Isso poderia ser aplicado ao Papa, poderia ser aplicado aos bispos, mas com relação aos sacerdotes, eles têm a sua comunidade ali, né, na sua paróquia, e às vezes é fácil pensar, né, e criticar alguém olhando de fora, mas o que temos que pensar é que a responsabilidade pela santidade, pelas virtudes, pela fé, né, por todas as qualidades do sacerdote é nossa, é de todos os fiéis, porque mesmo que o sacerdote tenha uma importância menor que os bispos e que o Papa, ele também representa nosso Senhor, também está chamado a ser nosso Senhor, ou seja, é um chamado muito grande, que nenhum ser humano tem capacidade, né, para ser representante do próprio Deus. Por isso, também a importância da oração, né? Rezar muito, muito pelos sacerdotes. Que nós, quem sabe, possamos perceber que através da nossa oração nós vemos o progresso espiritual e humano dos sacerdotes. E também não podemos terminar essa oração sem falar de rezar pelas vocações sacerdotais. Como o mundo precisa de sacerdotes, de bispos, a Igreja, ela hoje está extremamente carente de sacerdotes. É até provável que em determinadas dioceses se morra mais sacerdotes do que se ordenam. Na própria Arquidiocese de São Paulo daqui, em média se ordenam 5, 6 sacerdotes por ano. O que é isso numa população de milhões dessa cidade? Não é nada, não é nada. Se houvesse mais sacerdotes, haveria mais igrejas, as outras confissões religiosas não teriam tanta oportunidade de crescer, porque haveria a presença do sacerdote na sociedade, naquela cidade. Rezar pelas vocações sacerdotais. Que lugar essa realidade ocupa na minha vida? Vamos terminar esta meditação, vamos olhar para nossa mãe. Nós dizemos que Nossa Senhora é mãe da Igreja, e é mesmo. E podemos pensar quanto ela se preocupa por essa realidade, quanto ela acompanha cada um dos membros da Igreja. Vamos pedir a ela que o nosso amor pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, por toda a realidade da Igreja em si, ocupe este lugar importante no nosso coração, na nossa alma, e que esse amor cresça a cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.